Se vocês tiverem perguntas, hoje o tema, para quem chegou agora, é sobre Roacutan, isotretinoína, que é uma medicação super mega popular e vários pacientes já vêm aqui no consultório querendo usar, fazer tratamento com Roacutan. Mas tem algumas dúvidas, algumas pessoas têm muito medo de tomar Roacutan, algumas pessoas têm pouco medo de tomar Roacutan, e a gente vai falar hoje sobre a quantidade de medo certo que precisa ter. Então eu ainda tô aqui no consultório, dá pra ver a minha pele, ela tá toda marcada da fricção da máscara aqui que eu tinha falado pra vocês, que é uma das coisas que acontece, que pode piorar a acne por causa do uso da máscara, né? Então ela ainda tá toda machucada. E eu tô inclusive com uma espinha aqui, que também eu acho que é por causa do elástico da máscara que fica pegando ali. Então eu estou fazendo essa live que nem todas as outras sem filtro. Porque senão fica muito irreal. Vamos mostrar a pele real que a gente consegue com tratamentos normais. Filtro realmente deixa a pele do jeito que a gente não consegue alcançar. Vamos ver, falta menos de 1 minuto para as 19h16 e daí quando der o tempo eu vou começar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Roacutan, sobre qualquer outra coisa, escrevam por aí e conforme eu for falando também, aí eu vou respondendo todas. Deu tempo. Então é o seguinte, vamos começar a nossa live, porque eu sou muito pontual. Ontem até o meu noivo falou, será que não dá pra cortar aquele começo? Porque às vezes a gente começa a live e demora 20 minutos pra pessoa começar a falar. Eu falo, não, começo sempre no mesmo horário e daí, paciência, quem chegou depois que vai olhar lá no IGTV depois. Então vamos falar, o tema de hoje é Roacutan. O Roacutan é um nome comercial de uma medicação que se chama isotretinoína. A isotretinoína, ele é um derivado de ácido retinóico, e ela entrou no mercado ali em 1982, então já faz bastante tempo, é mais velha do que eu. É uma medicação que é classicamente usada para tratar acne, então em adolescentes, digamos assim, muitos pacientes já usaram isotretinoína, então às vezes o paciente vem aqui, adolescente, é difícil, deixa eu colocar aqui. É difícil que não conheça nenhum amiguinho da escola que já usou, porque quando o Roacutan entrou no mercado, quando a isotretinoína começou a ser usada, ela revolucionou o tratamento de acne. Então chegou uma época que tinha aquela acne super grave, que deixava cicatriz, que inflamada, com nódulo, com dor, com sangramento, e a gente ficava meio perdido. Chegava uma hora que se não respondesse antibiótico, ficava meio perdido do que fazer. E daí o Roacutan entrou no mercado, a isotretinoína. Eu tô falando de isotretinoína e Roacutan como se fosse a mesma coisa, mas Roacutan é o nome do remédio referência, tá? A isotretinoína é o nome da substância ativa. Ele entrou no mercado para suprir essa demanda mesmo de tratamento de acne grave. E eu vou falar para vocês, não tem nada que funciona para espinhas como para acne como o Roacutan, tá? Ele é o melhor tratamento que a gente tem. E daí se for ver... a Karina perguntou uma coisa, depois eu respondo, tá, Karina? Se for ver, na verdade, assim, a indicação de bula, tá? Ela é tratamento de acne severa. O que é acne severa? A acne severa é acne com nódulo, com cisto, dolorida, grande e que não melhora com o tratamento com antibiótico. Essa é a definição de acne severa. Todas as outras coisas a gente chama de off-label. Então, que estão fora de bula. Então, a acne moderada é fora de bula, não é uma recomendação de bula. A gente usa para tratar rosácea. Deixa eu até falar outras coisas que também é usada que as pessoas não sabem. Para prevenção de alguns tipos de câncer de pele para pacientes de alto risco, para tratamento de linfoma cutâneo, para tratamento para manutenção de tratamento de neuroblastoma, que é um tipo de câncer, e para outras doenças da glândula sebácea e do folículo piloso, tá? Como é que ela age basicamente? Ela diminui o tamanho da glândula sebácea e diminui a produção de sebo, tá? E isso é uma coisa que influencia muito ali na toda a fisiopatologia da espinha, tá? E ela também ajuda nos cravos porque ela regulariza a queratinização dos folículos. Então, ela age em todas as vias que a gente gostaria que um produto agisse, e por isso que ela funciona tão bem. Vamos ver. O que é que as pessoas têm dúvidas? Qual que é a principal contraindicação dela? O que é a principal coisa assim que a pessoa não pode de jeito nenhum tomar Roacutan?
é mulher que tem intenção de engravidar e mulher grávida, tá? Então, se tu já viu a receita de Roacutan, se conhece alguém que já usou Roacutan, deixa eu mostrar pra vocês a receita, calma aí. Que ela tá aqui. A principal questão dela é isso aqui. Não pode engravidar, tá? Então, porque ela dá realmente malformação no feto. Malformação e aborto, tá? Então, quando a paciente vem aqui, tanto homem quanto mulher, homem tem que assinar um termo dizendo que não vai dar para ninguém, para não correr o risco de uma mulher dar para alguém, essa mulher está grávida e isso levar problemas no feto. E mulheres têm que assinar um papel dizendo isso, que não vai dar para ninguém e que tá usando 2 métodos anticoncepcionais, tá? Porque não pode engravidar. Então, uma coisa é, de repente eu fiquei grávida, enfim, não tava usando anticoncepcional, não tava querendo engravidar, mas fiquei grávida e não tem problema, digamos assim, na minha vida, por exemplo. Outra coisa é engravidez, estava tomando Roacutan e isso leva a toda uma outra questão, sabe? Porque o Roacutan leva a aborto em 20% dos casos. Eu tô olhando aqui as estatísticas, tá? Para falar direitinho para vocês. Em 20 a 30% dos casos leva a malformação, que pode ser malformação do rosto, malformação do sistema nervoso central e vários outros tipos de malformação. O que acontece? Às vezes os pacientes que sobraram, metade dos pacientes que nasceram das mulheres que estavam tomando Roacutan, que podem parecer normais, tem alguns estudos mostrando que eles têm uma redução de QI, tá? Problema de aprendizado e por aí vai. Então, é uma coisa que a gente não quer. Até um comentário que às vezes as pessoas fazem ali e que a gente já comentou inclusive no nosso grupo de dermatos, em algum dos grupos de dermato vários que eu estou, é o seguinte, tem grupos, tipo, se for ver lá no Facebook falando como fazer para conseguir a receita do Roacutan, tá? Porque para ter receita não é qualquer médico que tem, a gente tem que fazer um cadastro na vigilância, a gente tem que fazer, é um tipo de receita totalmente diferente, tá? Como fazer para conseguir? Tipo, como enganar o seu médico dizendo que está tomando anticoncepcional quando na verdade não tá. Aí, assim, quem está sendo enganado é a própria pessoa. E isso existe, tá? Tipo, não tô inventando. Tem ali um grupo no Facebook e um negócio escrito isso, digamos, como enganar o seu médico para fingir que está tomando anticoncepcional. Né? E daí olha só a cabeça das pessoas. Tipo, olha todos os problemas que se a pessoa engravidar ali na hora, o que pode acontecer, todo o estresse psicológico de não saber o que vai acontecer no futuro, enfim. Essa é uma coisa que não faz nenhum sentido para mim a gente tratar acne se não tá usando anticoncepcional direito, e eu sou bem chata nisso, e assim, às vezes as pessoas usam os métodos anticoncepcionais totalmente não seguros, digamos assim, tá? Tipo, coito interrompido e camisinha também tem um índice de falha bem grande, tá? Então, se a pessoa não estiver tomando anticoncepcional comigo, não vai conseguir receita de Roacutan, a não ser que ela minta pra mim, e daí fica ao seu próprio risco, né? Porque ela vai estar assinando um papel dizendo que está usando 2 métodos anticoncepcionais. Então essa é a principal questão do Roacutan. Mulher em idade fértil, mulher que está querendo engravidar e mulher grávida não pode tomar de jeito nenhum. Inclusive os pacientes que estão tomando Roacutan não podem doar sangue, tá? Porque se esse sangue for para uma mulher grávida, isso poderia levar a alterações no feto, tá? Então não pode doar sangue. Em relação ao seguinte, o que os pacientes querem saber? De efeito colateral do Roacutan. Por que as pessoas têm tanto medo do Roacutan e às vezes vem, remédio forte. O que eu vou te dizer? Ele é forte porque ele é potente, digamos assim, e ele é a única medicação que ela pode alterar o curso natural da acne, tá? Todas as outras são paliativas, digamos assim. O antibiótico, as coisas de passar, são coisas que tu precisa manter usando sempre, ou esperar passar o tempo, digamos assim, do teu tempo que tu teria acne, ou na adolescência, ou na idade adulta, na acne da mulher adulta, por exemplo. O Roacutan é o único que poderia alterar esse curso, ou seja, curar a acne, certo? O que acontece? Essa cura não é em 100% dos casos, gente. Então, o que eu vejo aqui no consultório bastante é o paciente pensando assim, vou fazer esse sacrifício de tomar Roacutan, e tem algumas coisas, tipo, tem que fazer exames com alguma frequência, não pode beber durante o tratamento, tem que cuidar em relação ao sol e algumas outras questões.
vou fazer esse sacrifício de tomar Roacutan por esse tempo, e daí depois eu nunca mais vou precisar me incomodar porque curou a minha acne. Não é bem assim que acontece, tá? Então, o índice de cura é menor do que 50%, tá, da acne, então não é incomum ter que retratar ou com Roacutan de novo, ou com outros tipos de medicação, tá? Então ele não é a cura de todos os problemas. E a acne da mulher adulta, por exemplo, que é uma coisa que é diferente de acne de adolescente, que é bem mais multifatorial, que tem mais associação com estresse e com várias outras questões, na verdade, tem um índice de recidiva também perto de 50%. Então, melhora sim, é ótimo durante o tratamento, mas não quer dizer que tu nunca mais vai se incomodar, que a tua pele nunca mais vai ficar oleosa, que vai poder continuar lavando o cabelo 2 vezes por semana, como às vezes tem pacientes que conseguem fazer usando o Roacutan. Então a gente tem que conversar bem quais são os objetivos quando tu inicia o tratamento com o Roacutan e o que tá esperando, tá? Então o que a gente pode esperar do tratamento com o Roacutan? Melhora de acne propriamente dita, lesão ativa, cravos e espinhas, tá? Se tu tem cicatrizes de acne, se tem manchas causadas pela acne, isso não vai melhorar com o Roacutan, isso é uma coisa que a gente precisa tratar ou junto com o tratamento com o Roacutan, ou depois do tratamento com o Roacutan, daí depende, tá? Mas é isso que a gente espera que aconteça. Vai melhorar a minha oleosidade para sempre, nunca mais vai me incomodar? Pode acontecer em alguns casos, poderia acontecer, não é o que acontece normalmente, tá? Normalmente parou o tratamento com o Roacutan, vai dar algum tempo e vai voltar a oleosidade, tá? Então vai precisar usar outras coisas para controlar. E se eu usasse o Roacutan para sempre? Porque tem gente que adora muito o resultado e tem poucos efeitos colaterais, e se tu usar para sempre? Não existem estudos de segurança para usar para sempre, tá? Ele é uma medicação que tem a dose por algum tempo determinada de segurança. E eu vou te dizer, até eu tava agora, nessa semana, nos últimos 2 dias, eu dei uma revisada de novo na literatura sobre estudos novos do Roacutan, e tu vai olhar assim, eu vi um que era o título assim, uso de longo prazo do Roacutan não leva a alterações hepáticas. Tá, então isso era um estudo que o paciente usava por um tempo e ficava controlando com ultrassom para ver se não ia dar nenhuma alteração no fígado, tá? E daí o que acontece? O uso a longo prazo era uso por 6 meses, tá? Isso é considerado longo prazo para o Roacutan, geralmente. Então, longo prazo a vida toda, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, tá? Então, eu não costumo deixar a longo prazo a não ser doenças específicas, tá? Que são off-label e o paciente tem que estar sabendo tudo, prós e contras possíveis dos tratamentos. Então, assim, usar a longo prazo para controlar a oleosidade só, eu acho que a gente tem que colocar um ponto de interrogação bem grande ali do que pode acontecer no futuro, tá? Então, assim, por que as pessoas acham que... Eu falei outras coisas em vez de falar o que eu queria falar antes. Por que as pessoas acham que o Roacutan é um remédio forte? Porque realmente ele tem todos esses contras, tá? Então, ele é fotossensível, então tem que cuidar do sol quando tu estiver tomando a medicação. O sol que antes não te queimava pode te queimar consideravelmente quando tu estiver tomando o Roacutan. Ele vai deixar a tua pele mais fina, né? Então vai ficar mais sensível à depilação com cera e linha e outras coisas assim. Depilação a laser, geralmente eu falo ao paciente não fazer, tá? Durante o tratamento, pelo risco, porque realmente sente que a pele fica mais sensível. Existem alguns estudos mostrando que não teria problema, a princípio, fazer junto, mas depende. Daí, tá? De caso para caso, eu acho melhor não fazer, pra gente não ter esse risco, coisas que podem ser postergadas para depois, tipo, que vão ter essa agressão à pele, eu acho melhor postergar para depois, tá? Limpeza de pele também eu sugiro não fazer durante o tratamento. O que a gente controla com os exames, né? Então, o paciente que vai querer tratar com Roacutan vai ter que fazer exames antes, tá? Alguns exames, mas os principais são exames de colesterol e exames do fígado, tá? Porque são as coisas que podem acontecer. Então, aumentar o colesterol total, aumentar o triglicerídeo e reduzir HDL são coisas comuns durante o tratamento com Roacutan, além de alterar as enzimas do fígado mesmo.
Então esse é um dos motivos que a gente diz para evitar bebidas alcoólicas, porque pode ser, tipo, as duas coisas juntas piorar ainda mais essa questão de dano no fígado, e o consumo de bebida alcoólica aumenta mais ainda o triglicerídeo, tá? Então, geralmente é por causa disso que a gente fala para não beber durante o tratamento. E aí a gente pede algumas outras coisas, porque o Roacutan ele pode dar lesão hepática, então se for atrás, ver o que lesão hepática, não, lesão muscular, tá? Então pacientes que fazem muita atividade física, a gente tem que controlar algumas enzimas de lesão muscular, que são outros exames. E ele pode dar alteração tipo de anemia e às vezes de glicemia, mas isso é muito raro, tá? Essas são as coisas que a gente controla nos exames, e é muito, na dose que eu costumo usar, é muito difícil a gente ter alteração dos exames, tá? Eu tava falando que elas são comuns, porque a dose padrão, a dose de bula de guidelines dos Estados Unidos é 1 mg por quilo por dia, tá? Então, o que eu geralmente deixo é, tipo, ou 20 mg por dia ou 40 mg por dia. Poucos pacientes meus vão usar 60 mg por dia, mas quanto maior a dose, maior os efeitos colaterais possíveis, tanto no sangue, digamos assim, quanto na pele, tá? Então, para mim é muito difícil, eu ter que alterar a dose ou mudar alguma coisa. Às vezes tem alguma coisa que se alterou mais, eu peço exame com um pouco mais de frequência. E se tá tudo tranquilo, às vezes a gente vê de 2 em 2 meses. Outra questão, qual que é a frequência que tem que fazer exames? Então, a gente tem vários guidelines de frequência de exames, tá? Se a gente for pegar lá nos Estados Unidos, por exemplo, mulheres em idade fértil, todas precisariam fazer exames todos os meses para ver se não estão grávidas, tá? Geralmente eu não peço todos os meses, às vezes no começo, assim, todos os meses, mas se a paciente é bem regradinha em relação ao anticoncepcional e tudo, aí geralmente eu peço tipo a cada 2 meses, tá? Mas os guidelines até dizem que a gente pode passar mais ainda, tá? O pedido de exame não precisaria ser assim. O que acontece? Eu já peguei alterações de alguns pacientes em menos tempo, digamos assim, do que tipo diz o guideline, então eu me sinto mais segura, eu acho que é melhor para mim e para o paciente que a gente faça exames com mais frequência. Então, eu me sinto mais segura em fazer o tratamento assim. Então, apesar de... E eu uso bastante sutrachinoína aqui no consultório, Roacutan. Então, eu me sinto mais segura assim. Eu acho que provavelmente eu vou manter assim mesmo os guidelines dizendo que eu posso passar mais o pedido de exame. Eu gosto de revisar tratamento, se está tendo alguma dúvida, enfim. É um dos motivos que o paciente vem com mais frequência aqui no meu consultório às vezes. Enfim, como eu falei, as coisas de sangue são bem, assim, difíceis de acontecer, mas efeito colateral na pele é super comum, na pele, na parte externa, não só na pele, tá? Então, se conhece alguém que já tomou o Roacutan, se tu já tomou, tu conhece alguém, escreve aí para eu saber quantas pessoas conhecem alguém que já tomou Roacutan. O ressecamento na boca acontece em praticamente 100% dos pacientes, então a boca pode ficar seca, tipo inverno, dependendo do paciente, ela pode ficar rachar, sangrar, enfim. E daí a gente compensa isso com coisas de passar, tá? Então a gente tem cremes, enfim, que são hidratantes labiais, que são mais potentes para usar durante o uso do Roacutan. Pode ressecar o olho, pode ressecar nariz, pode ressecar a pele mesmo, tá? A pele, a perna, é uma coisa via oral, então não vai ter efeito colateral só no teu rosto, tá? Pode ressecar, inclusive, lá embaixo, na hora de ir no banheiro fazer número 2, tá? Isso também pode acontecer de ressecar. Então, toda a pele como um todo pode ter ressecamento. E daí a gente geralmente vai compensando com hidratação, enfim, ou diminuindo a dose se for o caso. O que acontece? Tem pacientes que são mais sensíveis, tem pacientes que são menos sensíveis. Os efeitos colaterais geralmente são dose dependentes realmente, mas tem pacientes que a gente dá uma cápsula por dia, o paciente sofre muito, e tem pacientes que a gente dá 3 e ele não sente quase nada, e é uma coisa individual, tá? E principalmente em relação ao olho, o olho geralmente é o que me preocupa mais. Então, os pacientes que geralmente a gente não conseguiu manter tratamento foi porque ressecou muito o olho, tá? Então, eu sempre falo aos pacientes, cuida do olho. O olho pra mim é a coisa que a gente tem que cuidar mais durante o tratamento com o Roacutan. A boca pode ficar feia, pode sangrar, enfim, parar o tratamento vai voltar tudo ao normal. Mas se o olho tiver com problema, tu precisa conversar com o teu dermatologista. Então, acho que é isso, gente. Eu vou responder as perguntas agora. Eu fiz uma introdução do Roacutan. Então, agora vocês já sabem mais ou menos o que ele funciona, o que ele faz, para que é indicado e alguns efeitos colaterais dele.
Tem algumas outras questões mais polêmicas, mas eu acho que se ninguém perguntar, eu não vou falar aqui. Porque são coisas, tipo, que ainda existem uma nuvem, tipo, da relação do Roacutan ou não. Mas eu vi que já tem umas perguntas ali sobre isso. Seguinte, alguém perguntou, falou que tá com afinamento dos fios, se ele piora o afinamento do fio. O Roacutan pode estar associado à queda de cabelo, tá? Na verdade, a vitamina A, o excesso de vitamina A pode estar associado à queda de cabelo. O Roacutan isotretinoína é um derivado de vitamina A. Inclusive, quando o paciente está tratando com o Roacutan, a gente recomenda não fazer o uso de suplemento que contém vitamina A ou reposição de vitamina A, tá? Então, é uma coisa que pode acontecer. Eu acho que eu não vejo super essa queixa aqui dos pacientes de queda de cabelo, tá? Mas ele pode cair mais. Afinar, não necessariamente, tá? O Roacutan, a princípio, ele não vai agir no afinamento do fio, mas na queda mesmo. Quando ele cair, ele vai nascer de novo quando ele tá numa outra fase anágena, uma outra fase de crescimento. As minhas espinhas são crônicas e meu cabelo é muito oleoso. É indicado? Então, para acne que a gente considera moderada, ele é uma indicação off-label e eu vou dizer que eu acho que a maioria dos pacientes que usam Roacutan comigo, eles têm uma acne moderada e que já passou por 1, 2, 3 tratamentos e não resolveu. Então, eu considero isso uma indicação realmente da gente usar medicação Roacutan, porque é difícil, tá? A acne, ela, tipo, afeta muito o psicológico da pessoa, mulheres, adolescentes, homens, todo mundo. Então, às vezes, tipo, passar por vários tratamentos e nada tem um resultado muito ótimo, digamos assim, nada tem um resultado ótimo, é muito chato. Então, pelo menos passar por 1 ou 2, eu acho que é interessante a gente fazer antes de ir pro Roacutan se tem uma acne moderada, mas talvez seja uma indicação. Em relação ao cabelo oleoso, durante o tratamento vai ficar maravilhoso, tá? Às vezes eu falo pro paciente que tem cabelo muito oleoso e tem que lavar todo dia, e a gente vai fazer o tratamento com o Roacutan, eu falo pra ele assim, ó, só o que tu vai economizar de shampoo e energia, tipo, de secador de cabelo, já pagou o tratamento com o Roacutan. Porque realmente o cabelo fica muito mais seco, sabe? Mas isso geralmente não é uma coisa que persiste a longo prazo, certo? Pode tratar pele com comedões e espinhas internas? Então, ele ajuda para essas duas coisas, tá? Então, o que a gente precisa avaliar é se realmente a tua acne tem essa indicação de tratamento, o que tu já fez de tratamento antes, como é que tá a situação do teu fígado, do colesterol, se o teu trabalho exige que tu se exponha ao sol ou não. Então, tem todas essas coisas envolvidas. Uma coisa que eu acho que é uma contraindicação, digamos, para fazer o tratamento com Roacutan é o paciente que tem medo de agulha, entendeu? Porque tu vai precisar fazer exames algumas vezes. Então, já aconteceu do paciente eu falar para ele toda essa fala, esse negócio do Roacutan, explicar tudo, tintim por tintim, porque quando o paciente vem aqui eu vou explicar tudo, todos os efeitos colaterais, que horário tem que tomar e todas as outras coisas. E daí eu pedi exames para ele, e ele voltar e falar, não, vamos fazer o tratamento, porque eu não consegui lá tirar sangue, que ele tinha medo de tirar sangue. Então, paciência, é uma contraindicação, tá? Porque a gente precisa monitorar. Outra pessoa falou que toma Roacutan há 20 dias, que ela notou melhora da oleosidade da pele, mas as espinhas continuam. O que se diz, geralmente, é que se espera uma melhora entre o primeiro e o segundo mês de uso, tá? Então, só não chegou lá ainda, depende muito, claro, da dose que tá usando. Então, é meio complicado eu dizer, mas ainda tá cedo a gente ainda poderia esperar mais tempo e ser totalmente normal, tá? Já fiz uso do medicamento, mas as espinhas voltaram. Posso tomar novamente? Pode. Inclusive, não é incomum as espinhas voltarem, tá? É uma coisa que é relativamente comum. Então, a gente precisa conversar. Não sei se foi comigo, enfim, mas precisa conversar com o dermatologista de novo. Eu acho que a gente pode discutir de novo os prós e os contras de retratamento com Roacutan. Que nem eu falei, os estudos mostram que não é incomum mesmo ter que retratar, e o índice de falha, digamos, no retratamento é igual ao índice de falha do primeiro tratamento, tá? Então, mais ou menos 50% dos pacientes têm uma melhora por um tempo mais prolongado, e o resto precisa manter usando outras formas de tratamento mesmo, tá? Então, não é incomum, infelizmente, e como várias pessoas pensam, o Roacutan não é a cura de todos os nossos problemas de acne, apesar dele ter
realmente ele ser uma mão na roda para vários casos e ter revolucionário o tratamento, ele não é uma coisa que tira e nunca mais volta, como que nem mágica. Tem algum medicamento que corta o efeito do Roacutan? A princípio não. O que tu tem que saber, quando estiver tomando Roacutan, ou se algum conhecido teu estiver tomando Roacutan, tem que sempre avisar que tá tomando se for em algum outro médico ou precisar fazer alguma outra forma de tratamento. Ele tem algumas interações medicamentosas. O clássico que a gente não associa com ele são as tetraciclina mesmo, ou doxiciclinas, ou limeciclinas, tá? Que são todas a classe de antibióticos chamados tetraciclinas. Geralmente não são medicamentos prescritos, a não ser pelo dermatologista, mas sempre não custa, foi na emergência, tava com dor, tava com febre, enfim, avisar que estava tomando, tá? Quem trata transtorno de ansiedade e depressão pode tomar? Isso era o que eu ia falar para vocês. Então, há algum tempo atrás saíram vários estudos relacionando o uso da isotretinoína com depressão e com o aumento do risco de suicídio. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Mas é uma coisa que, se vocês forem procurar, tá sempre na literatura, tá? E de vez em quando sai alguma coisa nova em relação a isso. Pacientes que têm ansiedade, têm depressão, não tem uma contraindicação absoluta, digamos, de usar, mas provavelmente seria uma coisa que a gente usaria em último caso realmente, sabe? O que mostrou o estudo? Que essa relação não era necessariamente com o Roacutan, que era com os pacientes que têm acne, que a gente já tinha conversado antes, que a acne ela influencia muito na autoestima da pessoa, na qualidade de vida, tá? Então, os pacientes que já têm acne, eles têm eles têm mais depressão, digamos assim. Dentro dos pacientes que têm acne, tem mais pacientes que têm depressão, tem mais pacientes que já têm, digamos, uma ideação suicida prévia. Então, os estudos mostraram, em resumo, que eles não tinham essa relação direta. Mas sempre tem essa recomendação dos pacientes que já têm humor mais depressivo, enfim, da gente fazer um acompanhamento mais próximo e, se possível, tentar outros tratamentos antes de usar Roacutan. Não é uma contraindicação absoluta, mas é uma coisa que a gente precisa olhar com mais atenção mesmo. Eu uso e sinto muito sono e cansaço. É normal? Tem a ver com o uso? Então, não é uma coisa comum, tá? Ter cansaço por causa do Roacutan. O que a gente precisa avaliar? Esse cansaço poderia estar associado a uma anemia, que pode sim ser causada pelo Roacutan, então a gente precisa controlar com exames. Esse cansaço poderia estar associado a mialgia, dor muscular mesmo, que poderia também estar associado ao uso do Roacutan. Vale a pena conversar com o dermatologista para a gente avaliar o quanto que é esse cansaço, ver se não tem que investigar um pouquinho mais a fundo essa questão, tá? Não é uma coisa clássica, assim, dos efeitos colaterais referidos por quem usa isotretinoína / Roacutan, mas é uma coisa que poderia acontecer e sempre tem os efeitos que são mais raros, né? O que eu tô falando aqui são os mais comuns, mas sempre tem os efeitos que acontecem em 0,001% das pessoas, então vale a pena conversar. Acne depois dos 30, como tratar? Se fosse fácil assim. Eu tenho 34 e ainda tenho uma acne aparecendo aqui. Na verdade, assim, a acne da mulher adulta é super comum e eu até tava... Se eu não me engano, até falei hoje para uma paciente isso, existe até um conceito que a acne da mulher adulta é diferente, a acne vulgar, a acne do adolescente, e que ela precisa ser classificada de forma diferente e talvez olhada de forma diferente. Então, porque ela é muito multifatorial, que nem eu falo para vocês, tem a ver com alimentação, tem a ver com estresse, com poluição, com maquiagem. Então, muitas coisas podem influenciar a acne da mulher adulta. É uma acne que é mais difícil de manejar mesmo. Eu acho que a gente tem tratamentos de passar, a gente consegue ajustar o skincare. Às vezes a gente precisa ajustar anticoncepcional, dependendo do que ela está usando. Mirena, está usando suplemento alimentar, está usando complexo vitamínico, pode piorar a acne. Então, o tipo de alimentação que ela está fazendo. Então, é um negócio que não é tão simples assim, sabe? Mas a gente consegue melhorar na maioria dos casos, e daí quando nada dá certo, ainda tem o Roacutan que a gente pode usar, dependendo se o paciente não tem nenhuma contraindicação. E eu acho bem interessante o Roacutan mesmo, sabe? Muitos pacientes já vêm aqui, na verdade, querendo tomar Roacutan, então eles nem,
Eu olho pra cara deles quando eu começo a falar e tal, das possibilidades de tratamento, já vê que o paciente quer tomar Roacutan, não adianta dar outra coisa, que ele não vai comprar ou que ele vai em outro dermatologista logo em seguida. Então, às vezes, o paciente, eu acho interessante ele vir aqui falar qual que é o objetivo dele, e daí eu posso explicar se ele tem indicação ou se ele não tem indicação, por que eu acho que ele não precisa tomar. Então, se algum dia alguém vier se consultar comigo ou conhecer alguém que quer vir e está pensando em tomar Roacutan, eu acho interessante tu abrir o jogo com o teu dermatologista, não só comigo, eu acho que os outros dermatologistas também preferem essa conduta do que, às vezes, a gente dá um tratamento que a pessoa não põe fé e faz meia boca. Por exemplo, os tratamentos de passar, eles precisam de bastante disciplina para eles darem certo. E daí eu acho que é melhor tu abrir o jogo com o teu dermato e falar assim, não, eu vim aqui porque eu quero tomar Roacutan e por causa disso, daquilo. E daí eu vou falar, não, então talvez seja mais interessante tomar Roacutan, ou talvez não seja tão interessante porque ele não vai atingir os objetivos que tu quer. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui, calma aí. Ah, tá. Aqui a Karina perguntou qual é o melhor Roacutan genérico. Difícil, na verdade. Sempre aparecem novos e às vezes um funcionava melhor do que funcionava o outro. Geralmente eu deixava o Roacutan da Valiant, mas eu tive problemas com o Roacutan da Valiant. Tipo, problemas não, né? Na verdade, a paciente achou que não estava melhorando tanto e daí a gente trocou para Roacutan mesmo e daí melhorou mais. Então, se era um problema da medicação, ou se era um problema que o tempo ia demorar mais para acontecer, é mais difícil dizer. E uma pergunta que os pacientes falam bastante aqui pra mim é se Roacutan genérico, se tipo isotretinoína genérica, Roacutan, Akinova, enfim, são todos a mesma coisa. O genérico não é exatamente igual ao Roacutan. Ele tem o mesmo princípio ativo, mas o que vem junto, o expiente, ele é diferente, tá? Então, poderia ter sim reações diferentes ou coisas diferentes. Mas o que eu vou dizer aqui? A diferença de preço do genérico e do Roacutan é muito grande, tá? Então eu tenho alguns pacientes que tomam Roacutan, né, e que funcionam bem, enfim, mas a maioria dos pacientes que eu tenho aqui no consultório, eles usam genérico e aconteceu pouquíssimas vezes eu ter que trocar o genérico pelo Roacutan mesmo. Às vezes eu uso a Akinova, que eu deixo a Akinova para os pacientes. A Akinova, ele é o similar, tá? Então o similar, ele tem testes do medicamento propriamente dito, tá? Do Akinova mostrando melhor, enfim, da mesma forma que o Roacutan tem teste do Roacutan mostrando melhor, o que não acontece no genérico necessariamente, tá? Então essa é mais ou menos a diferença. O genérico só usa a mesma substância, e daí o que tem junto na cápsulazinha, daí são outras coisas, que não necessariamente é igual de uma para outra. Deixa eu ver o que mais, se alguém perguntou mais alguma coisa. Ui, senhor do céu, tá difícil aqui. Então, assim, eu acho que se não faz tanta diferença o preço, talvez seja melhor tomar Roacutan, mas se faz, eu acho que a maioria dos pacientes tomam genérico e não tem muito problema. O Matheus falou que já usou Roacutan quando tinha 21, 22 anos, ele sentiu só o nariz e a boca ressecados, então era um paciente que tinha poucos efeitos colaterais. Alguns pacientes são assim, mas não são todos. Eu, inclusive, já tomei Roacutan, gente. Eu tomei Roacutan, deixa eu falar, alguém falou que a Gabi amou o tratamento realmente não tem nada que funcione igual, principalmente se tu já tá na luta, digamos assim, já usou isso, aquilo, né? Eu entendo essa aflição dos pacientes de querer uma coisa que melhore mais, sabe? Então eu tava falando pra vocês, eu já tomei Roacutan 2 vezes. As 2 vezes foi quando eu coloquei DIU. Ai, Fabinho. As 2 vezes foi quando eu coloquei DIU, e daí assim, ó, a minha pele explodiu, assim, de espinha, sabe? Uma foi na faculdade, e a outra foi logo quando eu vim pra Criciúma, eu acho isso. E daí as 2 vezes eu tomei Roacutan, e eu tomei por um período bem curto, digamos assim, e depois eu acabei tirando o DIU por outros motivos que não acne, tá? Porque ele não deu certo pra mim, não gostou de mim. Dá certo pra muita gente, mas pra mim não deu muito certo. E daí eu acabei tirando, mas é porque ela tava, tipo, muito horrível, assim, sabe? Tipo, deixando cicatriz mesmo, e eu acho que essa é uma das principais indicações, tipo, essas lesões estão deixando cicatriz. Acho que a gente tem que tratar mais agressivamente, é muito
ruim quando o negócio não melhora. E, eu não sei, eu tô me sentindo agora, tô tendo empatia para esses pacientes. Tô lembrando da minha época que minha pele tava bem cheia de espinha, então é uma coisa bem complicada mesmo a isotretinoína. Última coisa que eu vou falar em relação à isotretinoína. Se vocês tiverem perguntas, mandem as perguntas, que daí eu vou responder depois que eu vou falar isso. Tem mais algumas perguntas que fizeram ali que não tem a ver com a isotretinoína, que daí eu vou falar depois. É muito importante tomar a medicação com comida, tá? Essa é uma medicação que não é, digamos assim, vou tomar com comida para não doer o meu estômago, não. Eu vou tomar com comida porque a absorção pode ser até 60% menor se tu não toma com comida. Principalmente, de preferência, coisa com gordura, tá? Aí ele diz high fat meal, tá? Então, que tem uma comida com bastante gordura. Geralmente eu falo para os pacientes tomarem ao meio-dia, que costuma ser a refeição mais pesadinha, enfim, que aqui no Brasil a gente costuma fazer. Então, toma nesse momento que vai ter uma absorção maior. Em outros países a gente tem outras formulações, digamos assim, outros tipos de cápsula que ela não é tão dependente desse tipo das coisas que tu vai consumir junto com o Roacutan. Mas o Roacutan faz diferença, sim, e não é pouca, tá? É mais do que 50%. Na verdade, eu tô falando 60%, mas até alguns estudos mostram 80%, tá? De aumento da eficácia se toma na hora certa. Então, está tomando em outro momento, talvez esteja jogando teu dinheiro fora, literalmente. Certo? Então é o seguinte, essas foram as minhas questões sobre o Roacutan. Deixa eu falar de uma outra coisa, que eu falei que não ia falar, mas vou falar. Que é uma outra questão polêmica do Roacutan, que é a associação do Roacutan com síndrome inflamatória, doença inflamatória intestinal, tá? Doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Então, também foi bastante falado, e se eu não me engano, esse foi um dos principais motivos do Roacutan não ser tão usado nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos a gente tem uma judicialização da medicina bem grande, então quando começou a sair estudos sobre isso, as pessoas começaram a usar menos Roacutan, menos isotretinoína, porque teria essa relação e o paciente poderia processar o médico por causa disso, enfim. Os estudos mais recentes mostraram que essa relação não é tão forte, na verdade, ou quase nula essa relação, e essa relação é maior também, de novo, com os pacientes com acne. Então, os pacientes que têm acne mais grave, que são os pacientes que têm indicação de bula de usar o Roacutan, eles também têm mais doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Tá? Então, seria uma relação muito mais com acne do que com a isotretinoína propriamente dita. Certo, gente? Então, espero que as dúvidas sobre Roacutan tenham sido esclarecidas. Tem bastante coisa, é um negócio infinito. Então, se vocês quiserem continuarem mandando perguntas sobre isso, eu vou até deixar uma caixinha ali depois, porque é uma coisa que rende muito, sabe? Às vezes tu não lembra agora, mas aí tu vai lembrar depois. Daí depois eu respondo nos stories depois. Vamos ver o que faltava aqui. Alguém perguntou sobre produtos que pode usar no rosto durante a gravidez e uma sugestão de creme corporal para estrias. A gente tem produtos sim que dá para usar no rosto na gestação, então quando a mulher está grávida ela não precisa desistir de toda a sua vida, inclusive produtos para acne. Mas, como vocês já sabem, isotretinoína de jeito nenhum, Roacutan de jeito nenhum, não pode nem chegar perto da mulher que está grávida, tá? E daí o seguinte, o que dá para usar? Clássico, ácido azelaico, vitamina C, ácido glicólico, e depois no segundo trimestre dá para usar mais algumas outras coisas. Mas é difícil dizer o que dá para usar: protetor solar, gel de limpeza sem ácido salicílico e a maioria dos hidratantes. E daí depois as outras coisas depende de pessoa para pessoa, então tem que avaliar qual que é o objetivo de cada um. O que eu acho que é o mais importante na gestação é usar protetor solar, tá? Protetor solar é o mais importante da gestação para a gente evitar manchas e manchas diferentes de estrias. Tem sim estudos mostrando que as mulheres que usam protetor solar na gestação têm menos melasma, tá? Então é uma coisa que vale a pena investir o seu tempo e o seu dinheiro. Em relação aos cremes corporais para evitar estrias, daí já é uma outra questão. As estrias na gestação não sabe exatamente por que acontece em umas pessoas e não acontece nas outras. Elas têm uma questão genética, tá? Então, se já teve estria na adolescência ou já teve outra gestação que teve estria, existe uma possibilidade maior de ter estrias nessa gestação.
Elas têm relação de pacientes mais velhos, têm menos estria do que pacientes mais jovens. Pacientes que já são mais gordinhos, pacientes que já são mais gordinhas antes de engravidar, elas também têm mais estria. E claro, aquelas que ganham mais peso, ficam mais inchadas, enfim, todos têm mais estrias. Tem alguns cremes para estria, eu vou te dizer, procura os cremes com centelha asiática, que geralmente eu costumo deixar cremes que tenha isso, que tem o mínimo de estudo em relação à prevenção de estrias, mas se não funcionar, tu não pode culpar ele, porque tem muitos outros fatores e a gente não sabe exatamente o que acontece. Às vezes mesmo se tu fizer tudo certinho de hidratação, enfim, e as estrias podem surgir, mas às vezes não faz nada e não surge estria nenhuma. Então acho que o mais importante que é uma coisa que tu pode modificar, que não é a genética, que não é outras coisas, é controlar teu peso e o edema, se conseguir um inchaço na gestação. Por último, alguém perguntou se existe algum tratamento para virilha escura. Existem vários, mas assim, depende de qual que é a causa, tá? A virilha, ela pode ser escura por pigmentação, que eu acho que essa é uma minoria dos casos, mas às vezes ela é escura porque a pele está mais grossa e às vezes ela é escura por uma coisa que a gente chama acantose nigricans. A acantose nigricans tem a ver com o aumento da resistência insulínica, então tipo assim, tem a ver lá com o diabetes, digamos assim, tá? Então vale a pena investigar para ver o que é certinho antes de começar a tratar na louca, principalmente que essa é uma área muito sensível, então não é qualquer coisa que dá para passar ali, então é uma coisa que é melhor a gente fazer observando aos poucos, sem pressa e avaliando realmente qual que é a indicação. Certo, gente? Vou ficar por aqui. Obrigada por vocês estarem todos aqui comigo hoje. Obrigada pelas perguntas que vocês mandaram. Que nem eu falei, eu vou deixar aberto uma caixinha ali nos stories se vocês tiverem alguma outra pergunta sobre isotretinoína. E eu vou deixar uma outra pedindo sugestões para minha próxima live ali na quinta-feira que vem. Obrigada para todo mundo. E depois, eu não sei como é que tá o meu negócio do meu Spotify, do meu podcast. Depois eu vou mandar para vocês o meu podcast para vocês poderem lavar louça e dirigir ouvindo o que eu tô falando, certo? Tchau, boa noite, beijo!